Fala moçada, tudo bom? Animados para mais uma videoaula de Química Orgânica? Beleza? Então vamos agora trabalhar 3 exemplos que eu selecionei aqui de hidrocarbonetos ramificados. Eles não são muito simples, mas é justamente por isso que eu estou usando eles de exemplo, porque resolvendo ele aqui você vai ter uma base muito boa para poder fazer os exercícios de hidrocarbonetos ramificados. Bom, nesse primeiro quadro eu coloquei aqui o hidrocarboneto, fiz questão de fazer na forma estrutural plana. Tá? Expus todas as ligações. Primeiro passo, verifique se ele é normal ou ramificado, porque se ele for normal, é simples dar o nome, mas se ele for ramificado, você vai ter que fazer todo aquele protocolo, identificar a cadeia carbônica principal, enumerar a cadeia carbônica principal, nomear a cadeia carbônica principal e os radicais, e depois juntar esses nomes para confeccionar um nome só, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos hidrocarboneto de sequência normal ou de sequência ramificada? Isso mesmo, a sequência aqui é normal, esse hidrocarboneto é normal. Mas eu vou fazer uma substituição de alguns átomos de hidrogênio nele para fabricar o hidrocarboneto ramificado. Você vendo isso, você vai entender como é confeccionado um hidrocarboneto ramificado e como que fabrica o nome dele, tá? Então, olha só, coloquei aqui um radical, um grupo substituinte, uma ramificação, metil, e aqui eu coloquei uma segunda, etil. Vou usar essas duas para me substituir átomos de hidrogênio naquela molécula. Vamos supor que eu tenha substituído esse daqui, ó. Vou apagar esse hidrogênio. Então, no lugar dele, eu vou colocar esse cara aqui, ó, que é o meu etil. Vou copiar desse jeito aí, ó. CH2, CH3. Pronto. Substituir aquele hidrogênio. Quem o substituiu? Esse grupo. Então ele é um grupo substituinte, tá? Eu vou substituir mais um. Vamos supor que eu tire esse hidrogênio aqui, ó. Vou apagar esse hidrogênio aqui e vou colocar aqui o meu metil. Pronto. E agora, eu vou substituir esse daqui e eu vou colocar no lugar desse hidrogênio outro metil. Para poder ficar ainda mais ramificado, vou fazer mais uma substituição. E só, tá bom? Vou tirar outro hidrogênio, no caso desse mesmo carbono, e vou fazer um carbono ter 2 grupos substituintes. Pronto. O etil substituiu um hidrogênio, esse metil substituiu um hidrogênio, esse também substituiu outro hidrogênio, e esse também. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 grupos substituintes. Pronto. Vamos supor que você não saiba que eu tenha feito isso. Então, o passo primeiro que você vai ter que fazer é identificar a cadeia carbônica principal. Então, para identificar a cadeia carbônica principal, eu vou ter que olhar e ver a maior sequência de carbono. Mesmo tendo feito a substituição, continua sendo a mesma. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Mas se eu continuar no reto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho minha maior cadeia carbônica. Então, essa daqui é a minha cadeia principal, tá? Continua sendo ela, mesmo depois de eu ter feito a substituição de alguns hidrogênios. Ela é a minha maior sequência de carbonos. Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu identifiquei minha cadeia carbônica. Vou circular aqui também meus grupos substituintes. Ó, tenho esse aqui é uma ramificação, esse aqui é uma outra ramificação e esse aqui também. Os hidrogênios não, pelo amor de Deus, né, gente? Ramificação é a sequência de carbonos, tá? Pronto. Agora o segundo passo. O segundo passo é numerar essa cadeia carbônica principal. Colocar números em cima de cada carbono. Falar quem é o primeiro, quem é o segundo e assim sucessivamente. E aí eu vou começar através da extremidade mais próxima à ramificação. Eu tenho essa extremidade e tenho aquela. Mas visivelmente, essa daqui, ela é a extremidade mais próxima à ramificação. Então eu vou começar a enumerar por essa, tá? Então vai ficar aqui, ó, de pincel azul, vou fazer uma cor de destaque. Esse aqui é meu carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8º carbono dessa sequência, tá? Da cadeia carbônica principal. Se essa cadeia tem 8 carbonos, qual é o nome? O nome é o prefixo que está amarrado ao número de carbonos, met, et, prop, but, hexa, hepta, octa. Para 8 carbonos é octa. Então o nome da cadeia carbônica principal começa com oct. Pronto. Agora o infixo, que vem no meio, o intermediário, está ligado ao tipo de ligação entre carbonos. Nessa cadeia carbônica, todas as ligações entre carbono é simples. Então é o infixo an. Então octan.
e ele é um hidrocarboneto, só é feito de carbono e hidrogênio. Ele é uma molécula pertencente à família ou função dos hidrocarbonetos. E todos os hidrocarbonetos têm o sufixo, termina com O. Então, octano, pronto, cadeia principal nomeada. Vamos nomear agora os ramos, as ramificações, os grupos substituintes, os radicais. Então aqui, ó, um radical de um carbono só é met. E como ele é um radical, ele tem que terminar com il. Esse aqui também, ó, ele também é um radical de um carbono só, é metil. Esse aqui já é de 2, então esse aqui é um etil. Esse aqui é outro radical de um carbono só, metil. Então eu tenho 1 metil, 2 metil, 3 metil e tenho o 1 etil. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os números dos carbonos na ramificação, para identificar onde está localizado o grupo substituinte, o radical, na cadeia principal. Esse metil aqui, ó, ele tá grudado no carbono 2, então ele é o 2-metil. O etil aqui está ligado ao carbono 3, então ele é um 3-etil. Esse metil aqui de cima também está no carbono 2, então ele é um 2-metil. Esse metil está ligado no carbono 4, então ele é o 4-metil. Pronto, etapa 1 feita, identificado a cadeia principal. Etapa 2, quero enumerar a cadeia carbônica principal, já fizemos também. Etapa 3 é nomear a cadeia carbônica principal e os radicais, ou seja, nomear as partes. Agora vem o 4, que é juntar tudo e fazer um nome só. Como que fica o nome dessa molécula? Primeiro vem o nome dos radicais, das ramificações, e depois vem a cadeia carbônica principal. Então olha aqui, eu tenho etil e metil, dois tipos de radicais. Tá? Eu tenho 3-metil e tenho 1-etil. Ordem alfabética, quem vem primeiro? Etil com E ou metil com M? Etil, porque o E vem primeiro. Então nós vamos iniciar o nome escrevendo 3-etil, esse daqui, ó. Então vem cá, 3-etil. Então tá aí. Agora eu vou colocar o segundo tipo de radical, que são os metis. Então olha aqui, ó, eu tenho um metil, outro metil e outro metil. São 3-metil. Então eu vou colocar a posição de cada um deles. Como eu tenho 3 radicais de mesmo nome, eu vou apenas escrever metil uma vez. Só que na frente dele eu vou escrever um prefixo que diz quantas vezes ele repete. Se ele repete 2, seria um di. Se repete 3, seria um tri. Se repete 4, seria um tetra. Como ele repete 3 vezes, seria um tri. Então vamos lá. 3-etil, aí eu coloco o hífenzinho, porque vem números. Os números e as letras são separados por hífens sempre, tá? Aí eu venho com a posição. 2, 2 e 4. Então no carbono 2 eu tenho um metil. No carbono 2 eu tenho outro metil. E no carbono 4 eu tenho um terceiro metil. Ponho o tracinho porque vai entrar letras. Agora eu venho escrever o metil, só que eu tenho que escrever o tri antes, porque eu tenho 3. Então eu coloco tri na frente e escrevo metil. Trimetil. Pronto. Escrevi o nome dos radicais. Agora eu venho com o nome da cadeia principal. O nome da cadeia principal é octano. Então tá aqui, ó. Octano. Pronto. O nome desse hidrocarboneto é 3-etil 2,2,4 trimetil octano. Esse é o nome correto para essa molécula, para esse hidrocarboneto. Beleza? Vamos para o segundo exemplo. Segura aí. Então vamos agora para o segundo exemplo. Esse hidrocarboneto aqui, eu não destaquei quem é a cadeia principal, quem é as ramificações. Então nós vamos ter que descobrir. Então o protocolo é, primeiro, identificar a cadeia carbônica principal. Segundo, enumerar ela. Terceiro, dar nome a essa cadeia carbônica principal e aos radicais, às partes. E 4, juntar todo mundo. Bora lá. Olha só. Eu tenho aqui, vou contar, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos em seguida. Seria uma cadeia carbônica principal de 5. Deixa eu ver se existe outra possibilidade maior. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui também está dando 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu estou tendo várias opções e todas elas 5 carbonos. Nenhuma está sendo maior que a outra. Está dando empate. Quando isso acontece, o critério de desempate é o seguinte. Você vai escolher como cadeia carbônica principal aquela que fornece o maior número de ramificações. Então significa dizer o seguinte. Se eu pegar uma sequência de 5 carbonos e tiver uma ramificação
e eu conseguir pegar outras sequências de 5 carbonos e tiver 2 ramificações, ganha que fornece 2 ramificações. Agora olha aqui, se eu pegar essa parte dessa cadeia aqui, ó, e falar que isso é minha cadeia carbônica principal, é a mesma coisa que eu pegar essa daqui. Porque olha só, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Se eu pegar isso, olha só, seria a mesma coisa de que 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pegar isso aqui como minha cadeia principal, eu vou ter um etil aqui justamente nesse carbono. Mas se eu pegar a parte de baixo, eu vou ter um etil justamente nesse. Então, tanto faz. Se você estiver duvidando, pode fazer no caderno, que você vai ver. Então, significa que se eu selecionar isso aqui como cadeia carbônica principal, eu vou ter um etil nesse carbono. Agora, se eu selecionar minha cadeia principal como essa daqui, eu vou ter um etil aqui, o mesmo carbono, então tanto faz. Tá? A mesma coisa acontece se eu vier daqui e vier reto, ou subir ou descer, tanto faz. Repara para você ver. Se eu vier aqui, virar aqui, selecionar essa minha cadeia carbônica principal, eu vou ter um metil aqui e um metil aqui. Justamente esse carbono vai ter 2 metis. Se eu vir descer, virar à direita e subir, eu vou continuar tendo 2 metil nesse carbono. Se eu vir descer, virar à direita e descer de novo, eu continuarei tendo 2 metil no mesmo carbono. Não vai mudar o nome, são as mesmas opções. No entanto, existem 2 opções diferentes. Se eu descer aqui totalmente, eu vou ter uma sequência de 5 carbonos e vou ter um radical só. Repara, se isso aqui for minha cadeia carbônica principal, vou circular, ó, circulei. Isso aqui se torna a minha ramificação. Então temos 5 carbonos e uma ramificação. Agora, se eu decidir que minha cadeia carbônica principal é essa daqui, ó, eu vou ter 1, 2 e 3 radicais, 3 ramificações. Então, a cadeia carbônica principal é a circulada de azul, porque ela fornece maior número de ramificações. Bora dar um nome, então, aliás, vamos enumerar primeiro a cadeia carbônica principal? Vamos. Extremidade mais próxima das ramificações é essa daqui, ó. Então, aqui está meu carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Beleza, agora vamos dar nomes aos pedaços, cadeia principal e ramificações. Vou colocar de vermelho. O nome da cadeia carbônica principal tem 5 carbonos, é pente, prefixo para 5, só ligações simples, AN e hidrocarboneto. Pentano. Agora, esse cara aqui, esse daqui, é um metil, é um radical de um carbono só. A mesma coisa esse daqui. Ele também é um metil. E esse daqui é um radical de 2, então ele chama-se etil. Então eu tenho pentano, metil, metil e etil. Vou colocar a localização dos radicais lá na cadeia carbônica principal. Esse metil aqui está ligado ao carbono 2, então 2-metil. Esse metil aqui também está ligado ao carbono 2, então a posição dele também é 2. E esse etil está ligado aqui ao carbono 3, tá? Então fica 3-etil. Pronto, agora quarto e último passo, juntar todo mundo e montar um nome só. Ordem alfabética. Primeiro vem as ramificações. Eu tenho o etil, que começa com a letrinha E, e eu tenho o metil, que começa com a letrinha M. Então o etil vem primeiro. Então vai ficar assim o nome, ó. 3-etil, hífenzinho, que agora vai vir as posições das próximas ramificações, que é no carbono 2. Eu tenho 2-metil, 2,2. Tracinho, metil, ele vai vir escrito de di na frente, di, que são 2-metil, então dimetil. E aí vem a cadeia carbônica principal, sem hífen, pentano. Então tá aqui o nome do nosso hidrocarboneto ramificado, tá? Isso daqui é o nome das ramificações e isso aqui é da minha cadeia carbônica principal. Fechou? Vamos para o terceiro e último exemplo de hidrocarbonetos ramificados saturados, porque ainda vou dar exemplos de hidrocarbonetos que são ramificados e são insaturados. Bora para o último exemplo, então, de hidrocarbonetos ramificados e que são saturados. Não tem dupla ligação aqui, apenas ramificações. Esse exemplo aqui ele aparece no livro João B. Salvador. Quem já deu uma folheada deve ter visto lá. Ele é um hidrocarboneto gigante, mas para facilitar, já foi identificado aqui a cadeia carbônica principal e as ramificações. Pronto, o objetivo aqui é usar ele para aprender a colocar a ordem sequencial dos nomes dos radicais, que é a ordem alfabética. Vamos lá. Eu tenho aqui uma cadeia carbônica principal de 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o nome dela tem que começar com DEC.
A gente sabe que MET é para 1 carbono, ET é para 2, PROP para 3, BUT para 4 carbonos, PENT para 5, HEX para 6, HEPT para 7, OCT para 8, NON para 9 e DEC para 10. Agora vem o intermediário infixo, que é o tipo de ligação. Só tem ligações simples entre carbonos na cadeia principal, é AN, ele é um hidrocarboneto, termina com O. Esse é o decano. Pronto, agora vamos nomear as ramificações, ou seja, os radicais ou grupos substituintes. Esse cara aqui só tem um carbono. Se ele só tem um carbono, ele é o metil. Esse daqui tem 2 carbonos, ele é o etil. Esse aqui tem 4, ele é o butil. Só tem um detalhe, esse butil não está conectado pela ponta. Então ele não é o butil tradicional. Ele é um butil conectado com um carbono secundário. Então esse aqui, na verdade, é o sec-butil. Aqui eu tenho um radical de 3 carbonos. Esse é o propil, só que não é o tradicional, não é ligado pela ponta, ele é pelo meio. Esse que é ligado pelo meio, ele chama-se isobutil, tudo junto, sem hífen. Esse aqui é um radical de 4 carbonos. Ele é um radical de 4 carbonos. Então qual é o nome? Qual? Isso mesmo, é um butil. Só que ele não é o butil tradicional. Então qual é o nome que a gente utiliza? Ele é um butil ligado por um carbono terciário. Então ele é um terc-butil, tá? Tem um hífenzinho aqui, ó. Ficou meio apertado, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Então esse aqui é um terc-butil. Pronto. Agora vamos colocar a posição desses radicais. Vamos lá. Carbono 4. O terc-butil está lá no carbono 4. Então 4 terc-butil. O próprio carbono 4 tem outro, que é o isopropil. Então é 4 isopropil. No carbono 5 eu tenho o etil, então é 5 etil. O carbono 6 eu tenho o sec-butil, então 6 sec-butil. E o 7 eu tenho o metil, 7 metil. Pronto, coloquei a posição na frente de cada radical para não correr o risco de errar. Bora juntar todo mundo. Ordem alfabética. Deixa eu destacar a letra inicial de cada nome de grupo substituinte para a gente não errar. Aqui é o terc-butil, mas o nome dele é butil, é letrinha B. Eu só uso o terc aqui para a ordem alfabética se eu existir outro butil para fazer um critério de desempate, correto? Esse é o isopropil, então aqui é a letrinha P. Esse aqui é um sec-butil, letrinha B. Aqui é um metil, letrinha M. E aqui é um etil, letrinha E. Então eu tenho aqui letra E, letra M, letra B, letra P e letra B. Então os dois letra B vêm primeiro, porque B vem antes de qualquer das outras opções. Tá? Só que eu coloco quem? 4 terc-butil ou 6 terc-butil? Bom, aí sim eu vou usar. Entre o T e o S vem primeiro. Então, esse aqui será o primeiro nome a aparecer. Então, fica 6 sec-butil. Agora, eu venho com esse de cá. Coloco o hífen, que vai vir a posição dele, o número 4. Agora vem terc-butil. Pronto. Agora, depois da letrinha B, vem a letrinha E, de etil. Então, aqui fica 5 hífenzinho, não esqueça, 5 etil, hífenzinho. Depois do etil, letrinha E, eu tenho o M, tenho o M e tenho o P. Vem o M primeiro. Não vai caber aqui, eu vou colocar aqui, ó. Então vem 7 metil e por último eu tenho aqui, ó, o isopropil. 4 isopropil. Pronto, coloquei em ordem alfabética os radicais. E agora eu acoplo a cadeia carbônica principal juntinho do último radical, sem hífen, só se a cadeia carbônica principal começar com a letra H. A cadeia carbônica principal é essa aqui, é decano, então eu vou colocar aqui, isopropil, decano. Então tá aí, o nome desse hidrocarboneto, ele é bem grande. Esse exemplo vai nos ajudar para a gente poder colocar essa ordem alfabética. Então esse cara aqui, ele veio primeiro, ó, o 6 sec-butil por causa dessa letrinha B aqui. Depois veio esse aqui por causa da letrinha B. Eu só usei esse prefixo para poder fazer o critério de desempate. No caso o S vem primeiro do T, por isso que esse butil vem primeiro desse butil. Depois vem o 5-etil por causa dessa letrinha E. Depois vem o 7-metil por causa da letrinha M. E por último vem o isopropil por causa da letrinha P. Tá? E aqui vem a cadeia carbônica principal. Então o nome dele é esse mesmo. É feio, mas é ele, tá? 6 sec-butil, 4 terc-butil, 5 etil, 7 metil, 4 isopropil, decano. É o nome desse hidrocarboneto. Beleza?
Na próxima aula eu trago mais os exemplos, agora com ramificados e insaturados. Agora eu vou ter a preocupação em enumerar tanto a dupla quanto o grupo substituinte. Te espero lá. Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.